Eu sou o Júlio Kolbich e hoje a gente vai falar sobre um seriado que está surpreendendo muita gente, Superman e Lois. Vamos falar um pouquinho sobre esse novo seriado, Superman e Lois, da CW. Ele realmente é muito bom e vale a pena assistir. Quem ainda não viu, dê uma procurada assim que vale a pena. O seriado faz várias referências assim a coisas que a gente conhecia da história do Superman. Vocês vão ver que tem uma cena que se relembra a capa do Superman, a primeira capa do Superman. Aqui ele vai ter uma família totalmente estruturada, com 2 filhos, e ele vai ter um problema com a mãe dele, a Martha, e ele vai precisar retornar a Smallville. E a história vai continuar lá na cidadezinha. A grande questão da trama é a relação dele com os filhos e com a Lois. A relação entre os 2 irmãos também é muito interessante. Um deles era atleta em Metrópolis e o outro era meio que um rejeitado, assim, que não sabia o que queria da vida, com alguns problemas de relacionamento. Esse segundo irmão ele começa a desenvolver poderes e a história muda completamente. A partir desse momento o segundo irmão começa a se adaptar melhor na cidade e o primeiro começa a ter problemas. E esses problemas assim é que vão fazer com que o Superman, claro que no caso, vá tentar resolver. E aí ele vai ver que não tem toda aquela habilidade que ele possui para resolver grandes problemas da humanidade. Nesse seriado ele resgata também aquela coisa assim de também resolver pequenos problemas e grandes problemas. A grande sacada desse seriado é que o Superman não vai lutar contra grandes vilões, o problema maior está na família. Mas ao mesmo tempo aparece um Lex Luthor novo, que vem de um universo paralelo, onde ele era casado com a Lois Lane e o próprio Superman era um personagem do mal. Então ele vem para o nosso universo achando que o Superman aqui também é do mal e ele quer eliminar o Superman. Essa é a tensão que está de fundo na história, que é a história mais longa do seriado. Enquanto isso, a Lois Lane começa a investigar uma história de pano de fundo que vai apresentando alguns personagens assim que são meta-humanos. Isso me lembrou muito o Smallville, aquele que passava no SBT, que a gente gostava de assistir quando criança. Num certo aspecto ele lembra muito a nossa infância e resgata aquele Superman em que a gente acreditava, que a gente tinha esperança. Ele é bem diferente do Superman que está aparecendo no cinema. A produção também é muito boa, os roteiros são muito bons e vale a pena assim, curtir o seriado. Mesmo sendo da CW, assim, às vezes a gente imagina que seja muito mal produzido, nesse caso assim, tem alguns problemas de produção, assim, mas se a gente tiver um pouco de boa vontade, passa batido. Então nesse aspecto é bem interessante. Uma das coisas interessantes que vai acontecer é que o Jordan, o filho que está desenvolvendo poderes, ele vai ganhar a visão de calor. Então dá a entender assim que como o filho é meio problemático, que talvez aconteça algumas coisas que fujam do controle. É um seriado assim que prende muita atenção da gente. Eu acho que o primeiro episódio tem mais de 50 minutos. É um seriado assim que dá para assistir com a família, assim, lembrando Sessão da Tarde, aqueles seriados mais antigos. É uma visão mais clássica do Superman e que acertou em cheio. Isso foi muito legal. Tá todo mundo falando que é um seriado legal para se acompanhar e vale a pena. A grande dúvida que fica é: será que esse seriado vai conseguir manter esse nível nessa volta? Superman e Lois, de qualquer forma, já está renovado para uma segunda temporada. Isso quer dizer que o pessoal está gostando mesmo e o retorno está sendo bem legal. É claro que a gente não espera assim que seja que nem Smallville, que durou trocentos mil anos, mas é legal assim de ver que já vai ter pelo menos uma segunda temporada e a história vai continuar sendo desenvolvida assim de uma maneira bem legal, bem interessante. Em termos de seriado, assim, ele aborda uma área totalmente inesperada, né, que é a questão familiar. Mas a CW está apostando bastante porque já renovou para uma segunda temporada. Então a gente pode esperar que a história vai ser mais bem trabalhada e que os personagens vão poder ser aprofundados. Isso é legal porque a gente vai poder acompanhar os desdobramentos da história numa maneira que a gente não viu antes nem no cinema e nem na televisão. Dia 18 de maio o seriado volta. Vamos torcer que o episódio esteja no mesmo nível dos anteriores e que não perca o ritmo até o final da temporada. O Superman é um dos heróis mais queridos do mundo, então ele merece um seriado assim que resgate de uma certa forma aquele olhar que a gente tinha quando era criança, né, que foi perdido nos últimos filmes do cinema. Apesar do corte do Snyder ter sido super legal, assim, ainda não é aquele Superman que a gente sonhava. Então esse seriado está resgatando de certa forma a esperança do personagem, por isso ele é um pouco mais light, um pouco mais leve do que aquilo que a gente tinha visto ultimamente.
Vamos torcer também para que os filhos dele consigam desenvolver os seus personagens assim de uma maneira que vá criando cada vez mais tensão na história, para que a gente possa ter cada vez mais novidades. Assim, mas via de regra é um seriado assim muito interessante que vale a pena assistir. Assim, eu daria uma nota 8 e vocês podem ter certeza assim que não vão perder o tempo de vocês assistindo. Assim, vale realmente a pena. Se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal, porque toda semana a gente está trazendo um vídeo novo.